Essa música, ela se refere aos Salmos 23. É minha música preferida. Eu queria te dar um tempo para você refletir sobre essa letra, esse salmo. Salmos 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fale isso aí no seu coração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ah, Senhor, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Porque o Senhor é o meu pastor, eu sou ovelha tua, Senhor. Eu sou ovelha tua, Senhor. Por isso eu creio, Senhor, que tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado sempre me consolam. Ah, Senhor, Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A tua palavra é repleta de verdades absolutas. Senhor, mas eu tomo essa verdade sobre a minha vida, sobre a minha família. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ah, Senhor, eu tomo essa verdade, Senhor, com toda a minha força. Eu tomo essa verdade. Eu tomo essa verdade para a minha vida, sobre a minha família. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor pela eternidade. Aleluia, Senhor, aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Eu declaro essa palavra sobre a minha vida, Senhor. Diz isso aí para Ele, porque essa é a palavra dEle. Isso está escrito e está determinado, e Ele não volta atrás. Esse é o compromisso dEle para conosco. Você precisa entender que quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, você assume um compromisso com Ele, e os céus também assumem um compromisso com você. Esse versículo é a fala de alguém que tem essa certeza, que tem essa convicção de quem Deus é, e como Ele me vê, como Ele enxerga a minha família. Então, ao som dessa música, eu te convido a recitar comigo novamente esse salmo, que é a palavra de Deus, e é verdade sobre você e sobre a sua família. Defensor
O Senhor é o meu pastor. Repita comigo aí: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ó Deus, quantos aqui, Senhor, atravessaram ou estão atravessando, Senhor, pelo vale da sombra da morte. Mas estes, Deus, são aqueles que dizem para o Senhor e dizem também para as trevas: eu nada temerei, mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O vale da sombra da morte não é o meu fim, não é o fim da minha história. Não é, porque o Senhor é comigo, o Senhor é sobre a minha família. O teu cajado e a tua vara me consolam, Senhor. Eu creio nisso, porque isso é a sua palavra, Deus. Essa é mais uma promessa tua para a minha vida, para as nossas vidas. Preparas uma mesa perante mim, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia, 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 aleluia. Esse é o nosso Deus, e é assim que Ele nos vê, é assim que Ele nos vê. Essa é uma verdade absoluta sobre nós, sobre você, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não terei medo, mesmo na presença dos meus inimigos. Tu és quem me guarda. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo. Mesmo na presença dos meus inimigos, tu és quem me guarda. Ó Deus, meu Senhor, tu és minha rocha, meu pastor, meu escudo e fortaleza, o defensor do meu ser. Ó Deus, meu Senhor, tu és minha rocha, meu pastor, meu escudo e fortaleza, o defensor do meu ser. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho repetido aqui, algumas pessoas já têm tomado isso para as suas vidas. Construa na palavra de Deus lugares de conforto e esperança para você. Salmos 23 é um desses lugares de conforto e esperança. Para os dias difíceis,
para os dias onde você se sente cercado. Eu acho que eu não estou falando coisas absurdas aqui. Todos nós, em algum momento, atravessamos dias difíceis. Aí você lembra do pastor Dani? Não, você lembra da Igreja Essência. E aí você lembra que você ouviu lá um dia sobre construir na palavra de Deus lugares de refúgio para a sua vida. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Não é poesia, não são histórias lindas. É a palavra de Deus. É o coração do Pai, traduzido em palavras para mim e para você. Aprenda que quando você declara aquilo que está escrito, você está declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. E Ele há de vir. E Ele há de vir. No momento certo. No momento certo. Ele não se atrasa. Ele chega no momento certo. Por muitas vezes, eu e a pastora Gabi passamos pelo vale da sombra da morte. Eu muito mais do que ela. Quando você dirige um carro de corrida, você tem essa sensação constante assim, cara, se eu errar aqui, o resultado pode ser um pouco complicado. E tantas outras coisas. Quando eu recebi um diagnóstico de um câncer maligno, quando o Enzo foi internado às pressas com uma infecção que os médicos não conseguiam detectar, e aquilo evoluía numa velocidade extrema, minuto a minuto. Quando se levantaram contra nós, nos traindo, atacando a nossa reputação. Eu acho que eu não estou falando aqui de coisas exclusivas, minha e da pastora. Esses são os momentos de vale, onde você sente a morte, se não física, a morte da tua alma iminente. Mas Ele é contigo. Em todos esses momentos, Ele foi conosco. Em todos esses momentos, Ele foi conosco. A Nana disse aqui que o ano passado ela perdeu tudo. Mas nesse momento em que ela perdia tudo, e era um momento extremamente difícil, mas o Senhor esteve com ela. E aí o crente raso pensa assim: ah, mas se o Senhor estava com ela, ela é uma mulher de Deus, por que ela perdeu tudo? Porque o Evangelho é sobre isso. Quando você pensa que você perdeu, é quando você está ganhando. Deus operou um grande milagre na vida da Nana. E nesse momento de dor, o Senhor falou para ela: vou restituir 3 vezes mais.
3 vezes mais. 3 vezes mais, não o nada que ela estava vivendo, mas o tudo que ela já tinha vivido em algum momento. E o Senhor já está fazendo isso, para honra e glória dEle, para honra e glória dEle. Ele não divide a glória dEle com ninguém. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho. Preciso que você preste muita atenção nisso, porque a gente vai falar de coisas aqui que eu tenho certeza que você já ouviu inúmeras vezes. Sempre que eu prego, raramente eu trago uma novidade aqui, porque para mim o Evangelho é tão simples, tão simples, tão simples, que eu por muito tempo sempre achei que tinha algo mais, tinha algo maior, tinha uma revelação mais profunda, algo extraordinário. Mas com o tempo o Senhor foi falando comigo que é simples assim. É simples assim. Mas nessa simplicidade, a profundidade de quem eu sou e quem você é em mim. Só isso basta. Só isso basta. E a gente... Não vou falar dos meus pastores, porque eles são extraordinários. Mas eu muitas vezes... Eu tentei rebuscar um pouco as coisas. É fácil fazer isso. A gente tem inúmeros processos, algumas mecânicas que nos ajudam a pintar o quadro. Mas aí o Senhor começou a falar: isso não é quem eu sou. Eu sou simples. Eu vim simples. O plano perfeito do meu Pai era que tudo fosse construído em cima da simplicidade. E você pode não concordar com isso. Você está perdendo seu tempo. Porque ele é simples. E o Evangelho é simples. Não procure complicar o que é simples, o que é direto. O Evangelho são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Eles falam sobre o fundamento da existência humana, que é a sua identidade. O Evangelho fala sobre o princípio, e você vai entender como. O Evangelho no grego fala sobre boas notícias, boas novas. Mas não é uma história nova, não é uma história de boas notícias. O Evangelho conta a história de Jesus, seus desafios, suas aventuras, seus milagres, seus moveres sobrenaturais. Ok, pastor, você já está falando de algo que eu já sei. Vamos orar. Papai, nós te louvamos por esse momento que o Senhor preparou para nós. Nós te louvamos, Senhor, por esse lugar. Nós te louvamos por essa igreja. Nós te louvamos pela presença do seu Filho aqui entre nós. Nós te louvamos, papai, pelo teu Espírito que está aqui.
E Ele há de depositar algo em nós nessa manhã. Obrigado por tudo, Deus. Amém. Olha só. No princípio, na criação, Deus, quando fez o homem, quando criou o homem, Ele deu uma identidade para o homem. E é simples você reconhecer isso, porque a palavra de Deus diz que fomos criados imagem e semelhança de Deus. Então essa é a nossa identidade, imagem e semelhança de Deus. Se tivéssemos uma carteira, um RG, no lugar da fotografia estaria escrito imagem e semelhança de Deus. Isso é quem nós somos. Diga o homem o que ele quiser dizer, isso é imutável. Nossa identidade é de imagem e semelhança de Deus. Ah, ok, você já sabe disso. Mas esse não é o fim da história. Ao longo do tempo, 4.000 anos de história, Deus criou inúmeras possibilidades para que o homem voltasse a esse lugar de imagem e semelhança de Deus. O homem perfeito como Deus criou. Adão, homem perfeito. Ah, pastor, mas Adão não era tão perfeito assim porque ele pecou. Então, você precisa entender que Deus não fez o homem pecador. Deus não fez Adão pecador. Sabe uma coisa que me deixa profundamente irritada? E quem é membro da Igreja Essência, presta bem atenção nisso. Quem é membro da Igreja Essência não vai repetir isso nunca mais. Ah, somos pecadores. Não somos pecadores. Somos santos, a palavra de Deus diz isso. Somos santos, a caminho de não pecarmos mais. Esse é o nosso compromisso, porque essa é a nossa identidade. Fomos feitos assim. Eu fico profundamente frustrado quando eu ouço alguém falar, então, né? Somos pecadores miseráveis. Dá uma vontade de falar, então, você é, eu não. Desculpa, mas eu não sou desse seu time, não. Porque a Bíblia diz isso. Não sou eu, pastor. Não sou eu que quero ter cara de não pecador. Isso é o que a Bíblia diz. E nós vamos ler sobre isso. Mas você precisa entender que houve uma corrupção nessa identidade. Foi isso que Satanás fez. Satanás corrompeu essa identidade. E durante 4.000 anos, o Senhor criou inúmeras situações para que isso fosse revertido. Mas existe uma coisa em Deus, entre tantas, existe uma coisa em Deus que é tão sublime, tão incrível, tão chocante, que é difícil para a gente entender, que é liberdade. Ele deu a esse homem perfeito, a essa criação perfeita, Ele deu liberdade para se relacionar com Deus da forma que Ele esperava, ou não. E isso Deus continua não abrindo mão, mas o plano perfeito dele é: vem aí, filho, vem aí, Espírito, vem aí. Tem uma proposta aqui. Eu vou me fazer homem. Você já pensou nisso? O Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo,
aquele que tem poder sobre tudo que você pode sequer imaginar do universo. Ele decidiu se fazer homem por mim e por você. Ele se decidiu mostrar para mim e para você de que o plano dele não deu errado. Ele nos fez perfeitos no amor dele. E por esse amor ele envia Jesus Cristo aqui na terra para ser o segundo Adão. A Bíblia descreve Jesus como o segundo Adão. O que isso quer dizer? É Deus insistindo. Eu não errei. Espera aí, gente, entendam, eu não errei. É possível sim ser homem perfeito como eu criei, homem e mulher perfeitos, carregando a minha identidade. E aí, não é estranho para você que tantas coisas tentam deturpar isso? Por quê? Esse é o trabalho do maligno, é tentar bagunçar isso. Ele deturpou essa identidade lá no Éden, e ele continua, esse é o trabalho dele: roubar, matar e destruir. Roubar a identidade do homem, matar a identidade do homem, destruir a identidade do homem. Mas aí vem Jesus, naquela simplicidade. E aí olham para Jesus e falam: não, para, esse cara está falando que ele é Deus? É um cara simples assim? É ridículo. Como que Deus vai se fazer numa figura assim tão simplória? Não é incrível isso? Um mundo confuso e conflituoso, porque o homem se tornou confuso e conflituoso. O Evangelho vem com uma solução. A solução é o retorno ao original. E aí você vê, né, hoje um movimento de volta à raiz, de volta ao original. Aí se fala sobre alimentação. Não. Para com essas coisas processadas. Para por essas coisas desenvolvidas em laboratório. Vamos voltar ao original. Vamos pôr o pé na terra. O homem tem a necessidade de retornar ao original. Isso está nele porque é quem ele é. Essa identidade continua viva dentro do homem. Mas Jesus, nessa simplicidade, não se engane, achando que porque ele é simples assim, ele é menos poderoso. E ele é radical. Com ele não tem mais ou menos. A palavra dele é certeira. A palavra dele, ao mesmo tempo que é acolhedora, que é transformadora, ela é radical. Jesus não veio para reformar o homem. Jesus veio para limpar o homem da sujeira do pecado e levar o homem ao plano original. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é sobre histórias. O Evangelho é sobre o modelo perfeito. O Evangelho é sobre Jesus. Jesus não negociava com as coisas erradas. Quando ele trouxe uma palavra vertical, aquela palavra que veio dos céus, duro,
é essa sua fala, Senhor. E muitos, muitos que andavam ali com Ele, muitos que o seguiam, ao ouvirem essa palavra, hoje, os pastores se preocupam muito com multidões, com igrejas socadas de gente. Deixa eu te falar, quando Jesus trouxe essa palavra, que muitos que eram seguidores dele, foram embora, sobraram os 12 junto com ele. Você acha que ele ficou desesperado porque aquele monte de gente foi embora? Não. O que ele fez? Olhou para os 12. Vocês querem ir também? Pode ir. Não me importa quantos vão me seguir. Importa que me sigam em espírito e em verdade. Jesus não negocia, porque Ele não quer te agradar, Ele quer te salvar. Ele não negocia, Ele não flexibiliza, como infelizmente muitos pregadores têm feito. Mas sabe, a humanidade passou por transformações, as relações hoje são outras. Temos que trazer um progressismo para o Evangelho diabólico. Eu digo e afirmo, isto é diabólico. Com certeza mais um monte de gente por aí vai se levantar contra mim. Eu que sou isso aqui, sou nada. Mas eu não tenho medo de falar isso. Isso é diabólico. Jesus poderia ter assumido uma posição no templo. Jesus poderia ter assumido, ter negociado uma posição entre os fariseus, entre os sacerdotes, porque ele era um sacerdote, ele era um mestre. Mas ele veio trazer a espada que corta, que separa a mentira, a sujeira, porque Ele é puro, Ele é santo, e Ele diz: em mim vocês são santos também, o pecado não é mais parte do que vocês são. Sabe o que é incrível? É que o mundo estava e está atolado no pecado. Ontem teve um show aqui no estádio do Morumbi, de um rapaz que tem parceria com Satanás. É só você olhar o que esse rapaz faz, o show dele, que você vai entender isso. Infelizmente, milhares e milhares de jovens estavam lá aplaudindo Satanás. Pastor, você é radical. O Evangelho é radical. Jesus é radical. Só que não é porque ele é radical que ele exclui pessoas. Ao contrário, ele acolhe pessoas, ele ama pessoas. Então nós, como cristãos, não temos que dar as costas para esses jovens que estão aplaudindo Satanás. Nós temos que acolher esses jovens, amar esses jovens e levar a transformação para a vida desses jovens. Transformação que tem um nome. Esse nome é Jesus, o Cristo, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não sobre imposição, mas sobre amor. Deus é incrível.
Porque Ele sempre nos deu e sempre nos dará a liberdade de escolha. Ele decide se fazer homem, como o homem que Ele havia feito no Éden. É incrível isso? É incrível isso? Se Ele perguntasse para nós, na hora de tomar essa decisão, a gente ia falar assim, talvez, né? Não, Jesus é Deus. Faz o homem, faz outra coisa. Porque o homem é pecador, né? Eu aprendi isso lá na igrejinha, ou na igrejona. O homem é pecador. E Deus fala, não, isso aí vocês que inventaram. O pecado não faz parte do meu plano. A minha criação é perfeita. Eu criei um homem perfeito, um ser perfeito. E eu vou provar que ele pode ser perfeito. E eu vou me fazer homem para viver na simplicidade do homem. Você entende que Jesus andava pelas ruas que todas as pessoas andavam? Eles se reuniam com todo tipo de pessoa. Ele não excluía ninguém. Ele sempre tinha um olhar de acolhimento. Modelo perfeito. Homem perfeito. O Evangelho é um modelo perfeito que é Jesus. Romanos 3. Você não precisa abrir, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Romanos 3, do 22 ao 26. O apóstolo Paulo diz assim: é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos, pagãos, judeus, gentios, pastor Daniel, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todo homem é pecador, sim. Pastor, mas você acabou de dizer que não é? Continua o texto. Carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem são esses que têm fé em Jesus? Somos nós. Nós somos esse texto aqui. Nós estamos nesse lugar. Essa palavra de 2000 anos atrás é sobre nós. Eu disse que eu ia provar para você. Está aqui. Não fui eu que escrevi isso. Isso está na carta de Romanos. Aliás, agora você vai me apedrejar. Esquece toda a Bíblia, tá? Passa aí um mês só lendo Romanos. Leia inteiro, volta, lê inteiro, volta, lê inteiro, volta, lê inteiro. Sabe aquele tempo que você gasta ouvindo pastores pregando na internet? Romanos é mais poderoso que isso. Romanos traz mais verdade do que isso.
Você está ali babando o ovo para gente que você nem conhece. Ah, mas é fulano de tal. Ah, mas é fulano. Ah, mas é o cara. O cara é Jesus. Romanos fala sobre Jesus. Romanos fala sobre o Evangelho. É o maior tratado teológico que algum homem conseguiu fazer. Paulo escreve Romanos totalmente inspirado por Deus. Agostinho de Hipona, acho que você já ouviu falar, um tal de Santo Agostinho, ele se converte ao cristianismo lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Acho que você já ouviu falar em Martinho Lutero, o grande reformador da igreja. Ele tem um insight lendo a carta de Paulo. E lendo a carta de Paulo, ele teve a revelação, o entendimento. Ah, não é nada disso que estão falando aí. O Senhor está revelando aqui o coração dele. Eu escolho não ouvir esses homens aí, esses pregadores de internet. Ah, pastor, você está sendo ignorante. Tá bom, estou sendo ignorante. O Evangelho não é uma história. O Evangelho é uma proposta de Deus para todos nós. E é radical. Lucas 5, versículos 36 a 38. Também lhes contou uma parábola, isso é o próprio Jesus falando. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha. Pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres. O vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. O que Jesus está dizendo aqui? O Evangelho não é um remendo. O Evangelho não é algo para ser admirado apenas. O Evangelho é para ser vivido. Ah, pastor, isso é óbvio, né? Sou cristão, né? Você lê Atos dos Apóstolos, eu sinceramente, eu leio aquilo e eu falo, Senhor, quão distante eu estou da tua realidade. Porque Atos dos Apóstolos fala sobre aqueles que se converteram a Cristo e que passaram a viver o Evangelho, e por onde eles passavam, pessoas eram curadas. Por onde eles passaram, demônios se manifestavam. Por que eu não vejo isso? Será que nós estamos vivendo o Evangelho? Capítulo 8 acho que é capítulo 8 de Atos, tem uma história sobre Filipe, um dos apóstolos. Ele vai orar por um homem
Deus cria uma condição, uma situação que ele tem um encontro sobrenatural com uma pessoa, e essa pessoa se converte imediatamente em cima da fala de Filipe. E sabe o que acontece? Filipe some dali, some dali. E ele aparece numa outra cidade. Por que eu não vivo isso? Por que você não vive isso? Aí vem os homens, né, os grandes homens de Deus, os bonitinhos. Não, isto era só lá no tempo de Jesus. Jesus está de férias, tá? Para esses homens, Jesus está de férias. Faz 2000 anos que Jesus está de férias, descansando. Aí eu, em uma das minhas viagens para a África, cheguei lá num lugar, e aí estamos falando, né, sobre bruxaria, feitiçaria. Aí alguém lá fala para mim: ô pastor, deixa eu te falar, o negócio aqui é brabo. Não é aquelas coisinhas que a gente vê lá no Brasil, não. Aqui um cara, um bruxo, ele some de um lugar e ele aparece em outro lugar. E os crentes? Porque eu não vivo o Evangelho. Satanás não cria nada, ele imita. Se você um dia se interessar por estudar isso, você vai entender lá que tudo do que eles fazem, eles tentam imitar o mover sobrenatural de Deus. Vou correr um pouco aqui. 2 Coríntios 3. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Plano de Deus perfeito. O Evangelho é sobre transformação. O Evangelho não é sobre reforma. Deus não está reformando o homem a partir do Evangelho. Porque vem Jesus e fala: cara, é sobre nascer de novo. Tem que morrer e nascer de novo. Aí um grande sábio ficou olhando para a cara dele. Esse cara tá maluco. Vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo. Lê lá, isso está no Evangelho. Encontro de Jesus de madrugada com um cara chamado Nicodemos. Tudo novo. E da identidade restaurada. E novo é novo. Família nova, esposa nova, filhos novos, trabalho novo, relacionamentos novos, igreja nova, representação do reino nova. Ah, pastor, vou me separar da minha mulher. Não seja louco. Essa é a grande dádiva de Deus para a sua vida. Mas o que muda? Muda os seus relacionamentos, a sua forma de se relacionar com a sua esposa. Eu tenho que repensar. Eu estou olhando para essa mulher como aquela grande bênção que Deus me deu, ou eu reclamo dela? Outro dia um jovem falou aqui para mim, estava até comentando com o pastor Vitor: ah, pastor, ela é uma bruxa. Há poder na sua palavra. Glorifique a Deus pela esposa que você tem,
pelo marido que você tem, pelo homem de Deus, pelo sacerdote que Ele deu para você e para sua casa, para o seu lar. Glorifique a Deus pelos seus filhos, eles são bênção. Ah, pastor, mas ela não quer saber de igreja. Ela é bênção de Deus. E você tem que declarar isso todo dia. Enquanto ele ou ela estiver fora, você vai lá no quarto dela, entra lá, põe a mão sobre o travesseiro dela, declara o reino de Deus, declara encontros sobrenaturais com Deus, declara a salvação dela ou dele. Há poder nas suas palavras, há poder e autoridade sobre aqueles que escolhem viver o Evangelho. Você reclama do seu trabalho, mas o chefe, mas o salário. Glória a Deus, Senhor, eu te glorifico pelo lugar que o Senhor me colocou, e eu declaro o teu reino aqui dentro, eu declaro transformação nesse lugar, eu declaro encontros contigo nesse lugar, Senhor. Você acha que o seu pastor vai ficar pegando no seu pé? Você precisa entender que você estabelece um compromisso com o reino de Deus. Ah, se eu não for na igreja, hoje eu não estou afim, está um sol bonito, vou tomar um sol. Ah, hoje eu estou cansado. Nossa, eu trabalhei demais essa semana. Não seja idiota. Você acha que tudo vem de Deus? Se Satanás percebe que essa é uma frestinha que você está dando para ele, pode estar certo que o seu chefe vai te chamar. Olha, eu tenho aqui uma proposta para você assumir isso, isso e isso. E aí você já está pensando no cifrão. E Satanás está roubando o seu tempo com Deus. Ah, pastor, mas não deu, né? Lembra que o pastor orou? Porque eu precisava de um trabalho maior e tal. Não seja tonto. Senhor, o que o Senhor tem nisso? Senhor, aonde o Senhor está nisso? Porque eu só vou se o Senhor for comigo. Só é bênção, Senhor, se o Senhor estiver nisso. Tem gente que namora com as trevas. É sutil. Satanás vem e aperta um pouquinho. Aperta um pouquinho. Ele te permite comprar um carro novo. Uau, Deus, uau. O Senhor arrasou, hein, Deus? Olha o carro que o Senhor me deu. Bacana. Muitas vezes é sim. Muitas vezes é o cara lá de baixo. Porque aí ele te deu um carro, você assumiu uma dívida. E aí o dízimo não cabe mais no teu orçamento. Mas você está lá, carrão, Deus, obrigado, carrão. Ó Senhor, tu sabes, né? Tu sabes. Eu não posso desonrar meus compromissos, o boleto, o carnê. Foi o Senhor que me deu essa bênção. E aí você não deu dízimo. E aí o bichão convoca uma festa lá embaixo. Uau, ganhei mais um. Uau, ganhei mais um. Não, mas eu sou do Senhor. Você está sendo roubado. Você está sendo roubado. Você está se tornando escravo de Satanás. Porque ele já viu como você é. Ele já entendeu como você é. Ele joga uma flechinha, você responde de tal maneira que ali ele já escaneou você inteiro.
Evangelho é radical. Agostinho de Hipona, que é aquele que se converteu, nós falamos, lendo Romanos, ele tem uma frase extraordinária. Se isso aqui não diz nada para você, é porque você é o sujeito dessa frase aqui, tá? Se você crê apenas no que gosta, no Evangelho, e descarta aquilo que não crê, não é no Evangelho que você crê, e sim em você mesmo. Pastor, isso é radical. Eu não posso te enganar. Eu não posso te enganar. Porque eu tenho compromisso com Ele. Porque um dia eu vou estar diante dEle. E eu vou poder apresentar vocês diante dEle. E vou falar: Senhor, esse é o teu rebanho que o Senhor confiou a mim. Estão todos aqui para entrar e contemplarem a tua glória na eternidade. O Evangelho é integral, não é sobre partes. Não se engane, não existe mais ou menos. Lembra de Apocalipse 3? Lembre-se sobre os mornos. Não são os mormons, tá? São os mornos na fé. Aqueles que são mais ou menos. Aquele que vai, mas não vai. Aquele que está ali na igreja, mas... pastor, mas sabe... Tenho minha casa, né, pastor? Tenho minha família, né? Terça-feira, difícil, né, pastor? Cansado, trabalhei o dia inteiro. Saí de casa para ir no culto, pastor, para. Ninguém é mais ou menos salvo, tá? Assim como ninguém é mais ou menos grávida, ninguém é mais ou menos salvo. Ou você é, ou você não é. Primeira Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Não é você que vai dizer para o Senhor o tipo de fé, o tipo de envolvimento que você quer ter com Ele. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E o inimigo vai fazer de tudo para te desestabilizar. Ele vai interferir na sua busca por santidade. Ele vai interferir no seu nível de compromisso com o reino. Ele vai interferir no nível de entrega sua para esse reino. O Evangelho é sobre mudança de vida. É sobre nascer de novo. É sobre ser como Jesus. É sobre andar na luz. 1 João capítulo 1. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pastor, eu luto contra o pecado. Perfeito. Glória a Deus por você. Somos santos lutando contra o pecado. Não somos pecadores. Porque quando eu falo que eu sou pecador,
eu já quebro o meu galho, eu dou uma ajeitada na minha vida, entendeu? Quando eu vivo o Evangelho, é derramado sobre nós misericórdia e graça. Misericórdia é para não vivermos aquilo que seria por justiça que vivêssemos. É não recebermos a punição que era o certo para nós. E graça é recebermos aquilo que nós não merecemos. E uma das coisas mais fantásticas na graça é o fortalecimento contra o pecado. A graça de Deus fez isso por nós. Eu estou terminando. Senhor, nessa manhã, nos faz um convite. Ok, vocês estão naquele grupo dos cristãos, dos evangélicos. Por que você é só evangélico? O Senhor te convida essa manhã a viver o Evangelho a partir de hoje. E eu preciso fazer esse convite aqui. Você quer a partir de hoje muito mais do que ser um evangélico. Você quer viver o Evangelho? Pastor, você está pegando pesado. Vou pegar mais pesado ainda. A partir de hoje, você quer ser como Jesus Cristo? Feche seus olhos aí, baixe sua cabeça. Porque isso não é uma decisão fácil, simples. Quero que você rapidamente avalie aí todas as suas possibilidades. Não haja por impulso. É sobre decisão. É sobre escolha. Sempre foi. O Senhor criou um homem perfeito, colocou este homem perfeito num cenário perfeito. Mas Ele queria que o homem escolhesse por Ele. Ele não nos impõe nada. Hoje Ele está te convidando
para a decisão mais importante da sua vida eterna. Isso não é sobre salvação. Você é salvo e amém por isso. Você tem o seu lugar na eternidade com Deus e amém por isso. Mas hoje, nessa manhã, Ele te faz talvez o convite mais difícil que você já ouviu em toda a sua vida. Ele te convida a viver o Evangelho. Ele te convida a se empenhar a ser como Jesus Cristo. Se você reconhecer isso como uma palavra para você, se você escolher agora, escolher viver esse Evangelho, vou te convidar a ficar em pé aí no seu lugar. Não haja por impulso, haja fundamentado na tua razão, a tua verdadeira escolha. Entenda a profundidade desse seu ato profético. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas Ele diz: eu estarei com você. 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 É uma escolha difícil. É uma escolha difícil. Glória a Deus, glória a Deus. Tem um lugar na palavra de Deus onde Jesus fala para os seus discípulos, como eu disse agora há pouco: vocês não querem ir também? Podem ir. Mas Pedro fala para Jesus: Senhor, para onde nós iríamos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Se isso é pesado demais para você, eu entendo. Eu entendo. Senhor Deus, Senhor Deus, aqui estão os teus filhos e filhas. Que estão dizendo sim, Senhor. Eu escolho a Ti. Eu escolho viver o Teu Evangelho.
Eu estou consciente, Senhor, de que esse é um momento chave na minha fé. Eu reconheço, Senhor. Mas eu decido por isso. Eu decido viver o Teu Evangelho. Na intensidade, na profundidade. Eu escolho isso, Senhor. Custe o que custar, eu escolho isso, Senhor. Eu escolho viver essa aventura maravilhosa contigo, Senhor. Por isso eu estou em pé, Senhor. Para te dizer, Jesus, mais do que crer em ti, Jesus, eu escolho ser como o Senhor. Eu escolho ser como o Senhor. E eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu sei que o Senhor vai me ajudar. Porque assim diz a sua palavra, que o Senhor não nos deixará. Ah, Senhor, Senhor, transforma-me, Senhor, ao modelo do homem e da mulher perfeita, assim como Deus Pai nos criou. Eu tomo isso para mim, Senhor. Nessa manhã eu tomo isso para mim, como verdade absoluta na minha vida. O Senhor me criou. O Senhor me criou, homem e mulher perfeitas. O Senhor tem o meu sim. O Senhor tem o meu sim. E eu escolho andar pelos teus caminhos, Senhor. Dias difíceis, dias fáceis. Mas essa é a minha escolha, Jesus. Essa é a minha escolha, Jesus. Essa é a minha escolha, Jesus. Ah, Deus, ah, Deus. Olha aí o que essas pessoas estão dizendo, Deus. Olha aí o que essas pessoas estão dizendo, Deus. Honra a fé dessas pessoas, Deus. Honre a fé dessas pessoas, Deus. E ajude-as, Senhor. Ajude-as, Senhor. Ajude-as, Senhor, a viver esse caminho maravilhoso, com toda a intensidade e a profundidade, encarando todos os desafios que forem necessários, mas desfrutando o tempo todo da sua bondade, da sua misericórdia e da sua graça, Senhor. Estes são aqueles que escolhem por ti, Senhor. De rostos descobertos, Senhor, porque eles não se escondem, Senhor. Eles não se escondem, Senhor. Eles estão dizendo sim, sim, conte comigo, Deus. E me ajuda, Senhor. Fortalece essas pessoas, Senhor. O Senhor sabe que o desafio delas é maior. E quanto maior o desafio, mais graça. Quanto maior o desafio, mais graça. Mais graça. Mais graça. E a partir de hoje, elas recebem uma porção maior de fé. Elas recebem uma porção maior de fé. Elas são cobertas por mais misericórdia. E mais da tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por esse culto.
Obrigado por tudo que o Senhor nos falou aqui nessa manhã, Senhor. Obrigado, Jesus, por quem o Senhor é. Seu olhar sobre nós, Senhor, é sempre de acolhimento e de esperança, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque eu sei que o Senhor estará conosco todos os dias, nos fortalecendo na palavra, nos fortalecendo em fé. O Senhor vai nos ajudar a viver o sobrenatural. Em nome de Jesus. O culto está encerrado. Abençoe. Que você, durante os seus próximos dias, você medite nessa palavra. E você se deixe ser cheio das verdades dos céus sobre a sua vida, sobre a sua identidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar aqui à frente, se você precisar de uma oração específica.